Quero te convidar a abrir a palavra no livro de Ruth, Antigo Testamento, livro de Ruth. Vamos ler o capítulo 1 e vamos fazer uma síntese do livro aqui nessa nossa reflexão da noite. Vamos ler todo o primeiro capítulo, então. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. A órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu volta à tua cunhada, após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é essa Noemi? Interessante, que quer dizer feliz. Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi, da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a moabita,
e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui aos pés do Senhor, cultuando, adorando, buscando Tua face, e nessa noite de forma especial, Pai, colocando nossas famílias diante do Senhor. Ó Deus bendito, traga-nos alimento, orientação, lições, direção, renovo da graça na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse livro é muito conhecido, né? Um livro belíssimo, que conta para a gente a história justamente de Noemi, a história de Ruth, e a história de Ruth, não é? A nora de Noemi, a partir desse momento que nós agora lemos, a história vai aí apontar um livro, não é? Que é um livro que traz um belíssimo romance, não é? O romance de Ruth e Boaz, né? Essa história, então, um romance bíblico, muito belo, belíssimo realmente. Mas tem um propósito maior. Acredita-se que foi Samuel, profeta, que escreveu o livro de Ruth, e com o propósito principal de trazer para o povo a questão da dignidade do reinado de Davi. Por quê? Porque Ruth faz parte, então, da linhagem, da árvore genealógica, é a avó, bisavó de Davi, e ela era moabita. Acontece que os moabitas eram um povo que fez muito mal para Israel. E em um determinado momento, nos dias de Moisés, houve uma circunstância de pecados horríveis. E justamente então, o povo de Moabe, os moabitas, as mulheres moabitas eram muito assim, marcadas como uma nação, um povo pecador contra Deus. Como é que poderia Davi, tendo na sua árvore genealógica uma moabita, né? Então é chocante, mas é a graça. Isso é a graça, o mistério indescritível da graça e da misericórdia de Deus. Já no Antigo Testamento, apontando o que Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o exemplo de Ruth, então, que de fato, não é? No meio dessa história que nós vamos então agora voltar para o primeiro momento, quando a gente vai encontrar então a Noemi com o marido indo para um tempo de fome, procurar alimento na terra dos moabitas, e nessas circunstâncias os filhos de Noemi acabam se casando com moabitas, e a gente percebe um testemunho aqui de uma sogra cristã, no Antigo Testamento uma sogra temente a Deus, que amava o Senhor, fiel ao Senhor, que pela compreensão do texto nós percebemos que ela deu um testemunho tremendo para essas moças, e a órfã a gente não tem todo o testemunho, mas pelo pouco que a gente vê, pelo pouco que a gente percebe o amor que ela tem por Noemi, a gente percebe o mesmo testemunho na vida de Orfa, como também na vida de Ruth. Agora, Ruth, a gente tem um testemunho forte, né? Que ela realmente se converteu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, e que outra coisa não me separe de ti, que o Senhor. E ela põe em tudo o Senhor, um testemunho dos mais belos de uma conversão de uma moabita, que então é acolhida em Israel e que vai fazer parte então da própria história de Davi e depois então da própria história do Senhor Jesus, estando na árvore genealógica do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês então para a gente olhar um pouco nas apresentações. Então, nós encontramos nesse primeiro momento, quando a gente abre o livro, a história, né, por um lado um romance, por outro lado esse testemunho da história de Ruth e da soberania, da glória de Deus conduzindo a história. Então nós encontramos a história de Noemi, essa mulher temente a Deus,
com o seu marido. A gente percebe o tempo inteiro que ela amava o Senhor, mas passando por esse momento de sombras, de trevas, de escuridão, de perdas, de luto na sua vida, não é? Então, sombras e posteriormente então virão as luzes, né, da graça de Deus. Mas aí uma proposta mais ampla, sombras e luzes sobre as vidas de Ruth e Noemi. Impulsionados pela graça, vamos perceber aí revelação da graça de Deus na família, então, em meio ao sofrimento, né? Então, essa perspectiva de aplicação, revelação da graça de Deus na família em meio ao sofrimento. Então, já falamos um pouco aí da introdução e a gente logo encontra, né, voltando ao fato de que eles saem da história da região ali, então, da Terra Prometida, no tempo dos juízes, justamente porque, por causa dos desmandos já dos juízes, estavam passando disciplina de Deus, e essa família, então, vai em busca de sustento na terra dos Moabitas. E, resumindo a história, nós vimos aí, o seu marido vem a falecer, e depois de forma tão marcante, Noemi perde os seus próprios filhos, ainda não tinha netos, e rompe-se então aí, nesse momento, a história da família. Como a gente estava aqui celebrando as famílias, esse milagre que Deus fez nessa família aqui, para nós, né, desde o Antigo Testamento, nós, o povo de Deus, é muito importante a família, a bênção dos filhos, a bênção dos netos. E no contexto de Noemi, não ter então a sequência da família era muito marcante. Era como se fosse uma pessoa amaldiçoada. O marido morreu, os filhos morreram, não tinha netos, não tinha como então recuperar a história, o processo dessa família. E por isso então Noemi, que o nome dela significa feliz, agora quer ser chamada de amarga, porque está passando por esse momento de grande tribulação, por esse momento de perdas, por esse momento de luto, por esse momento de dor. Então, perdas múltiplas, planos frustrados, sonhos interrompidos. Nuvens e sombras se dobram sobre Noemi e ela diz, o texto diz, né, primeiramente ela vai dizer que ela é uma mulher desamparada porque não tem mais o marido e os filhos e pede para que as noras voltem para o seu povo. Então a gente encontra esse momento em que a gente é chamado nessa noite para olhar para esse aspecto difícil, né? Famílias que temem a Deus passam por lutas, passam por perdas, passam por dores, passam por desencontros, por frustrações, por sonhos que são interrompidos, e nós precisamos olhar como que Deus se manifesta em meio a tudo isso, como é que a soberania dele está conduzindo a história, os propósitos dele, como é que nós podemos caminhar com Deus, como povo de Deus, em meio a esses processos todos. Então nós já sabemos, e só para reforçar, não é? Coisas ruins acontecem com pessoas boas, e nem sempre temos as explicações do Senhor. Esse é um dos aspectos teológicos mais difíceis. Aqui ali a gente fala uma coisa que Deus não disse na Bíblia. Não sei se você já parou para pensar nisso. A gente diz para os irmãos que famílias que estão passando por momentos muito difíceis. Não, você ainda vai entender o porquê, Deus ainda vai mostrar para você o porquê que isso está acontecendo. Será que sempre é assim? De fato, a gente aprofundando na teologia, na palavra, a gente vai entender que nem sempre é assim. O caso de Noemi, inclusive, é um desses casos. Deus não falou nada, Deus ficou em silêncio total. Morre o marido, morrem os filhos, a fome cresce, dor, lágrima, luto. Deus ficou em silêncio. Explicações simplistas não respondem à dor da perda, o vazio da alma. O que tem agora são lágrimas, são gemidos e dores na vida de Noemi. Mas a graça de Deus não está, ausente.
ele está calado num certo sentido, mas de fato não está calado, muito menos ausente. Então a graça de Deus, primeiramente, olhando para o livro, nós vamos ver a graça de Deus se manifestando aí de forma silenciosa, nos sustentando no processo do luto, como no caso de Noemi. Podemos sofrer nossas perdas, elaborar o luto, derramar lágrimas e sofrer a noite escura. Quando eu me converti, convivi com alguns crentes que gostavam de dizer, não é, essa ideia de que o crente não chora, nem pode chorar. Uma família tinha perdido o pai num acidente terrível e a mãe, uma mulher de fato muito crente, muito consagrada a Deus, mas eu fico até hoje pensando naqueles, eram vários filhos, adolescentes, crianças e alguns já jovens, que a mãe disse, olha, nós vamos lá para o enterro do papai, mas nós não vamos chorar, nós vamos dar o testemunho. Então, como que chorar, sofrer essa dor, não fosse parte do testemunho, né? E hoje confesso que tem uma rejeição muito grande a essa ideia. O apóstolo Paulo já vai dizer, né? Chorai com os que choram. O próprio Jesus chorou diante da morte de Lázaro, seu amigo. Então, essa ideia de que o crente não chora, de que a família cristã não sofre perdas, não tem luto, não tem dor, não tem uma alma gemendo, isso é antibíblico, isso é fora das Escrituras. É claro que essa dor tem que ser expressada na presença de Deus, ao ponto que a Bíblia diz que elas ergueram a voz e choraram, né? Diz que choraram alto, porque a dor era imensa, e agora ainda essa possibilidade de deixar essa sogra muito amada, não é? Então elas choram, erguem a voz, a Noemi está ali de forma sem conforto, sem consolo, e a Bíblia não, Deus está em silêncio, Deus não vem repreender, não manda qualquer sinal de repreensão, mas nós então sabemos porque no processo então da teologia, que Deus acolhe, né? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nos assiste na nossa fraqueza, porque nem orar sabemos como convém. Isso é importante para a gente como família, pensando na família estendida, pensando na família igreja. Quantas vezes a gente tem que estar com pessoas e chorar com elas? Como Paulo disse de forma tão clara, chorai com os que choram. E em casa abraçar uns aos outros e chorar, apoiar uns aos outros. Apoiar em casa quem está chorando. Uma família fortalecida no Evangelho é uma família que justamente em momentos em que os filhos passam por uma dor que talvez nem afete tanto a gente, né? Um filho que se apaixonou ali na sua juventude e que para a gente não é nem uma coisa assim grande, mas para ele é. E a gente precisa abraçar, a gente precisa ter paciência, né? Então, há vários processos de perdas que às vezes não afetam muito o outro. É um desemprego circunstancial que para quem perdeu o emprego, aquela circunstância pode ser uma frustração tão grande. E é uma das coisas mais importantes como família, queridos, é saber que Deus tem paciência com o nosso luto, nossas lágrimas, o Espírito nos assiste na nossa fraqueza, intercede por nós e nos orienta a chorar com os que choram, a apoiar uns aos outros, e essa é uma lição extraordinária para a família, aí a partir desse texto que estamos estudando. Também precisamos fazer calar a alma e admitir o mistério. O texto nos diz que então, Noemi sabendo que Deus estava trazendo pão para o povo dele na região, então de volta na terra prometida, ela volta para ali com Ruth, como nós sabemos, e no primeiro momento ela vai então calar a sua alma. E esse é um outro aspecto muito importante na vida de alguém que teme a Deus. A gente tem um momento de chorar, de extravasar um pouco essa dor, mas depois tem o tempo de calar a alma.
E esse calar a alma é acolher o mistério. Deus não falou, eu não sei porquê, é muita perda, é muita frustração, não sei o que vai ser da minha vida, eu vou calar a minha alma. O texto não fala em detalhes, só diz que ela vai com Ruth, e aí nós percebemos esse silêncio, nós percebemos esse calar de alma, e eu estou inferindo aí então, para nós compreendermos esse momento em que sabemos que Ruth vai pedir para buscar e colher, para trazer o pão para casa, e Noemi fica em casa, nesse tempo então de silêncio, de acolher, de colher e abraçar o mistério. Momentos de perdas, né, de luto, que a gente precisa fazer calar a alma. Um outro estágio, então, no luto de Noemi, né? Agora esse estágio é quando ela começa a calar a alma, no sentido justamente de não ficar insistindo em abrir e abrir e abrir feridas, ou ficar lambendo as feridas, não é? Mas é um tempo da gente se calar, da gente acolher o mistério e acolher o fato de que Deus não deixou de ser Deus, que Ele está agindo em meio ao mistério. Ainda nesse primeiro ponto, a graça de Deus se manifesta silenciosa, nos sustentando no processo de luto. Então, é preciso descobrir a presença silenciosa de Deus no vale da sombra da morte. Experimentar a graça do conforto do Espírito e a vitória sobre o medo. Isso é coisa de família, não é? A gente chorar junto, a gente se abraçar, a gente trazer o conforto, a gente trazer o aconchego, a gente orar juntos e saber que Deus é Deus. Não sabemos todas as respostas, não sabemos para onde Deus está nos levando, mas somos uma família unida, estamos juntos e vamos caminhar. Então, eu já fiz 40 anos de ministério e quantas vezes, né, a gente vê esse tipo de história e quantas vezes a gente precisa trazer isso para a gente aprender lições em contexto de sombra, de tempestade, de perdas, de luto, que a família é chamada a ser família, a ser unida, a se apoiar e a ser crente, acolher o mistério, não questionar Deus, calar-se e acolher a soberania de Deus no mistério do processo, dessas perdas, dessas lágrimas, desse luto. Então, terceiro aspecto ainda nesse primeiro ponto, a graça de Deus se manifesta silenciosa, nos sustentando o processo de luto, é que Noemi vai nortear seus passos para onde sabia que Deus estava agindo. O silêncio de Deus não implicava a inatividade de Deus. Ela ouviu que o Senhor visitou o seu povo. Ouviu que o Senhor visitou o seu povo. E é para lá que ela então norteia os seus passos, dirige os seus passos. Deus de fato não está calado, Deus está presente, Deus está agindo. O que ela percebe ali, para ela mesma, está muito distante, ao ponto que ela chega lá e as mulheres começam, olha a Noemi, não me chamem de Noemi, de feliz, chamem-me de Mara. Então ela ainda está com o coração ali sofrido e tudo, mas com toda essa dor, com todas as dificuldades, ela ouviu falar que Deus estava agindo e para ali dirigiu os seus passos, norteou a sua vida. Isso é tremendo, queridos, isso é tremendo para nós como família em momentos difíceis, saber que Deus de alguma forma está dando algum sinal, alguma percepção para a gente dirigir a vida para o caminho correto, para perceber o mover de Deus para onde nós devemos dirigir. E sempre deve ser caminhar para a igreja, caminhar para o povo de Deus, porque é ali onde Deus está agindo. Não vamos deixar de vir à igreja, não vamos deixar de estar com o povo de Deus, porque ela ouviu que lá no meio do povo de Deus, Deus estava agindo. E essa é a grande verdade, não é? Primeiro sinal, já óbvio, né? Temos uma família maior que a igreja. Temos pastor, temos liderança, temos irmãos que nos amam.
E é para ali que devemos nortear nossos passos nessa caminhada de sofrimento e de dor. É justamente para ali, onde percebeu que Deus estava agindo, que Noemi se dirige. É para ali que precisamos nos dirigir. Não ficarmos prostrados no vale de lágrimas. O bom pastor está agindo na história. E essa é uma verdade tremenda, não é? Ele não dorme, ele não dormita, não cochila aquele que te guarda, né? E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, não ficar prostrado no vale de lágrimas. Como eu disse, momento de chorar, momento do luto, momento da gente chorar junto, mas depois é preciso respirar, é preciso abraçar o mistério, é preciso dar passos para onde Deus está nos dirigindo. E por último, nessa primeira parte, vamos já caminhar para outra parte e assim conduzir a nossa reflexão. Então, nessa primeira parte, a graça de Deus se manifestou silenciosa e manifesta, nos sustentando no processo de luto. Ruth acolheu o amor e os compromissos pactuais de Ruth, sua nora convertida ao Senhor e fiel na relação familiar. Alguns pastores, estudando melhor esse texto, Ruth, capítulo 1, versículo 16, começaram a criticar muitos pastores por usar esse versículo em casamentos. E os pastores intimidados deixaram de usar esse versículo em casamento. Porque de fato, você não é um marido falando, um noivo falando para uma noiva, é uma nora falando para sua sogra. Então, de fato, falar do texto fora de contexto fica fora de contexto, não é? Agora vamos pensar no texto no seu contexto. A Ruth faz essa profunda declaração de que ela se converteu a Deus e que ela entendeu os compromissos do pacto, da aliança. E nesses compromissos do pacto, da aliança, que nós, calvinistas reformados, temos uma consciência disso, há compromissos da graça que nós somos chamados a abraçar. E temos responsabilidades com Deus e com o próximo. E aí é que Ruth está nessa perspectiva, dizendo: eu tenho compromissos com Deus e tenho compromissos com você, minha sogra. Onde tu fores, eu irei. Onde pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, que outra coisa não me separe de ti, que não seja a própria morte. Isto posto, falado do texto no contexto, é claro que a gente pode aplicar num casamento. Por quê? Porque, inclusive, queridos, nós estamos falando aqui de família. O que restou dessa família foi uma sogra e uma nora, mas ainda é família e tem aqui um impacto tremendo para nós como família, a questão pactual, a questão do pacto que afeta essa questão de compromisso com a família. Você é minha esposa, você é meu marido, no meio de uma perda, de uma dificuldade, onde eu estou com você, eu estou aqui, conte comigo, porque onde você for eu vou, onde você estiver eu estarei, eu estou contigo e nada vai me separar de ti, senão a própria morte. Amém? Então, a Noemi, porque eu estou apontando para a Noemi, ela abraça esse conforto, ela abraça esse compromisso da aliança de Ruth com Deus e com ela como irmã no Senhor e no Senhor como serva de Deus. E aí, a segunda parte que eu quero então gastar para a nossa última parte, assim concluirmos a nossa reflexão, é que, em segundo lugar, esse livro, esse texto, essa história, nos aponta a graça de Deus se manifestando, resgatando o sentido e o propósito da existência de Noemi. Eu quero convidar você para o capítulo 2, eu vou ler só uma pequena parte e a gente vai retomar a história e olhar para esse texto.
Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute a moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que mo favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade. Não sei se você já parou para pensar nessa expressão bíblica aqui. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e juntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora, está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não dê ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então, esse é o primeiro momento, do encontro de Rute com Boaz. E a gente começa, então, a perceber esse segundo momento na história, em que, primeiro momento, essa graça se manifestando ao luto, a graça de Deus trazendo conforto, a graça de Deus agindo nesse processo. Mas agora a gente encontra esse segundo momento, em que as luzes, nosso tema, sombras e luzes, sombras, trevas, escuridão, agora as luzes começam a raiar, começam a brilhar e vir para a história de Noemi. Então, a graça restauradora, a graça de Deus se manifesta resgatando o sentido e o propósito da existência na vida de Noemi. Primeiramente, a graça de Deus se manifesta de forma sobrenatural. Os estudiosos, comentaristas, intérpretes da Bíblia, reconhecem o que para nós tem que ser o óbvio, É apenas uma maneira de dizer, por casualidade. Porque é lindo, porque é tremendo. Presta atenção numa questão, queridos. Essa graça maravilhosa é a graça do Deus soberano da história. Nada estava fora do controle de Deus. Os eternos propósitos de Deus estão sendo cumpridos. E esse livro aponta para essa realidade extraordinária, para a soberania de Deus que vai escolher Davi e que está preparando a família de Davi e que vai, por meio de Davi, trazer o próprio Cristo, nosso Redentor. Deus governando, Deus controlando, Deus conduzindo a história. Então, não está ali de fato por casualidade. Esse encontro não é casual no sentido, simplesmente ela estava ali, nem percebeu mesmo onde estava. De fato, a partir da perspectiva de Rute e do nosso primeiro olhar, é quase um acidente, É quase um acidente ela encontrar justamente com o parente de Noemi que poderia resgatar, Ele fazia parte daqueles que podiam resgatar a história de Noemi, que tudo podia se transformar. E a Bíblia fala dessa forma. E aí, queridos, uma coisa que eu queria chamar a nossa atenção. Você já conhece, a maioria de nós conhece certamente o livro de Rute. O livro é no tempo dos juízes. Tempo que, apesar dos grandes erros dos juízes, havia manifestações tremendas de Deus. No caso, justamente ali, por exemplo, de Gideão, milagres,
o anjo do Senhor ali presente, conversando com Gideão. Agora, no livro de Ruth, poucos dias foram os dias de Moisés, os dias de Josué, e pouco mais para trás, a história de Abraão, teofanias, a sarça ardente, anjos, vozes de Deus. Nesse livro não tem vozes, trovões, não tem sarça ardente, não tem anjo. Parece que Deus está em silêncio. E por isso que por casualidade, é tremendo, sabe? Porque o livro inteiro vai apontar para Deus agindo em seus eternos propósitos, decretos, pelos meios extraordinários. Pelos meios ordinários. Ruth vai colher, coisa ordinária, ir lá apanhar as espigas, seguindo uma misericórdia de Deus na lei, que o pobre não passava fome, podia colher, Deus cuidando, ela vai. Então, um processo tão ordinário e a mão de Deus está ali. Não tem um raio, não tem um trovão, não aparece um anjo, não aparece uma voz. Mas Deus está conduzindo Ruth para encontrar com seu futuro marido, por quem viria Davi, por quem viria Jesus. O Deus agindo no ordinário de forma sobrenatural, sim. Nós é que não, muitas vezes estamos olhando também para o ordinário e vemos o pão, agradecemos, mas às vezes não percebemos que é extraordinário. É um milagre, estamos aqui, estamos vivos debaixo da graça de Deus. Não teve um trovão, às vezes não teve um anjo, mas coisas extraordinárias acontecendo no ordinário, por casualidade. Um termo no meio desse romance todo, dessa história do encontro de Ruth com Boaz, mas se você abre a teologia e vai aprofundar-se em todo o processo da revelação bíblica, você se depara com esse fato extraordinário de Deus presente no meio do ordinário, conduzindo sua história, conduzindo sua vontade, seus propósitos, seus decretos, Deus agindo sobrenaturalmente ali no meio ordinário, no meio aí do natural, Então, Noemi acolhe as dádivas da graça para continuar a sua jornada. Vou voltar ao versículo 20, 22 e 23, nos diz aqui, versículo 20, do capítulo 2. Primeiro ela diz, vai minha filha, a gente já percebe assim, ela colhendo essa luz, ela está ali, mas ela diz para Ruth ir que ela estava abençoando, Versículo 20, então Noemi disse à sua nora quando ela volta com alimento e quando ela diz com quem ela se encontrou. Olha a percepção que Noemi tem, Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais, Noemi, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. 23, assim passou ela na companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega de cevada do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Deixa eu voltar, pelo menos deu 22, Disse Noemi à sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Então a gente começa a perceber, essas luzes tremendas, maravilhosas da graça na vida de Noemi, e como, queridos, que ela justamente não ficou ali no poço de lágrimas. Ela está, então, teve no tempo de silêncio, e agora ela está ali, percebendo o mover de Deus, os sinais da graça, e abraçando então a graça, ela dá passos em continuação à sua história de vida. Aí, a graça de Deus então resgata a esperança, no capítulo 3, versículo 1, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar
para que sejas feliz. Então, a Noemi aqui agora já deu uma reviravolta completa, né? Ela já está cheia de esperança, já está com planos, sonhos se recuperando. Então, é assim que a gente encontra, por causa da graça que está visitando a vida de Noemi, a percepção espiritual que ela tem. Versículo 2: Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira, não é? Então aí, como uma mulher experiente, ela diz: prepara o melhor vestido, o melhor perfume, porque esse homem, não é, vai ser tocado. Então há todo um preparo, e essa história realmente desse romance que acontece nesse momento aí. Então estamos olhando essa questão da recuperação espiritual, renovação de forças, e esse início dessa mulher que, recobrada as forças, ela começa a agir. E isso aqui nós estamos falando para famílias, não é? Passando por lutas, dificuldades. A gente não deve ficar aí no poço de lágrimas. A gente precisa perceber que Deus está agindo no meio do povo de Deus. A gente precisa perceber os sinais da graça, abraçar esses sinais da graça, reagir, dar passos em direção ao mover de Deus, tomar decisões, atitudes firmadas na graça. É tudo isso que estamos vendo Noemi, e é tudo isso que chama a nossa atenção, enquanto famílias passando por provações, dificuldades, em que a gente não se entrega, não fica ali prostrado no vale de lágrimas, mas que a gente chega ao ponto dela dizer: não hei de eu buscar-te um lar. Olha o nível que chegou a recuperação, a percepção espiritual, a disposição dessa mulher que está saindo das cinzas ao abraçar a graça, a misericórdia e as luzes da graça de Deus que brilham então sobre sua vida. A graça de Deus lhe restaura a fé. A gente pode dizer que fé é a maneira que o crente olha para a vida com percepção sobrenatural no meio do ordinário. Não aconteceu, não apareceu anjo, não teve uma voz, não teve uma sarça ardente, não teve mar vermelho, não teve 10 pragas do Egito. Teve um acontecimento aparentemente extremamente ordinário. Mas a Noemi percebeu o sobrenatural. Ela percebeu o extraordinário. Ela percebeu o milagre, ela percebeu a presença de Deus. E ela teve fé. Ela abraçou isso com fé. Que é essa de ver onde outros não estão vendo, crer onde outros não estão crendo, abraçando aí a graça de Deus. Queridos, no capítulo 3, quando a Noemi põe a Ruth, né, põe as vestes, e a Noemi, com toda a experiência, falou: quando já for lá bem mais tarde, ele vai tomar um vinho, que era costume lá, né? E ele vai ficar alegre, e aí você vai se aproximar dele nesse momento. E então é muito bonito assim, a parte de romance. São 2 adultos, ela era uma jovem viúva, não é? E a gente tem que ter um certo cuidado aqui, quando a gente pensa nos mais jovens, não é? Os cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, como servos de Deus. E de uma forma muito especial tem uma palavra aqui para os jovens adultos, que tem seu carro, que sai com alguém, que já tem uma vida adulta, não é, que precisa se cuidar também. Olha o que o texto diz. Ele fica encantado, né, porque ele já estava apaixonado pela Ruth e Boaz. Disse ele, versículo 10, capítulo 3: Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador
mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bom está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei. Deita-te aqui e fica aqui até amanhã. Versículo 14. Ficou-se, pois, ali deitada a seus pés, até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Toda vez que surge essa expressão, não é? Os intérpretes são levados a compreender que no contexto conhecer, não é? Foi a mesma expressão que Maria inclusive disse para o anjo, né? Eu não conheço homem algum, né? E o anjo diz: o que vem virá de ti será obra do Espírito Santo. E no caso aqui o conhecer é justamente que, a despeito de toda uma cena romântica, até mesmo, vamos ser honestos, uma sedução que a Noemi levou a Ruth a fazer, não é? Com essas vestes, perfumes, toda muito bonita devia estar, mas Boaz aqui dá esse testemunho de hombridade, de homem de Deus, de honra. Diz: não, olha, fique aqui, ninguém saiba, vou te proteger, você é uma mulher virtuosa, tem outro resgatador. Eles não se conheceram. Então, isso aqui é uma lição tremenda, esse cuidado de Boaz, esse cuidado de Ruth e Boaz, que deve ser um reflexo para a nossa vida aqui, abrindo um pequeno parênteses no contexto de toda essa magnífica, belíssima história e da condução de Deus nessa história de forma especial na vida de Noemi. Mas buscando então a nossa conclusão, queridos, a graça de Deus então restaura, não é, os sonhos, restaura a dignidade, a alegria, enfim, restaura a própria vida de Noemi. Não ter um neto, como eu disse, era quase ter uma maldição. Rompimento da história daquela família nuclear. E agora, então, a expectativa. Porque nós conhecemos a história, Boaz marca um encontro com o outro que podia então resgatar primeiro a Ruth, marca lá na porta da cidade, eles faziam assim, e aí o Boaz, que estava apaixonado pela Ruth, ele monta um plano para conversar com esse homem, diz: olha, você é o resgatador, você tem que resgatar antes de mim. Aí o homem diz assim: não, então tá, eu vou resgatar. Mas aí o Boaz, que passou um tempo orando, pensando e percebeu ali Ruth e a mão de Deus, aí falou: mas você vai ter que casar com ela, e vai ter que trazer a Noemi, vai ter que trazer tudo junto, mais ou menos isso que ele diz, né? Casa tem que trazer. Ele: não, mas vai complicar a história, acho que não vai dar e tal, e o camarada sai, sabe? Depois você lê lá a história e confirma. Se você achar que eu exagerei, você conta para o pastor, ele vai resolver, tá bom? Mas aí o Boaz disse: não, então eu vou resgatar. Aí sabe o que eles colocavam para garantir o negócio? Era o sapato, tirava o sapato e colocava o sapato lá como aquele marco de compromisso. E aí o texto nos diz, né, capítulo 4, 13 a 16, eu convido você para a gente caminhar para a conclusão, né? Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, então agora sim, passou a ser a sua esposa, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, concedeu que lhe concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou
a cuidar dele. Olha, imagine essa cena, essa mulher que há pouco tempo estava tão sofrida, tão sem esperança, com tantas trevas no seu coração. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ele será resgatador da sua vida. Então, Boaz é resgatador, esse menino resgata a alma e a história de Noemi, e dessa família vem o resgatador da nossa alma, da nossa vida, o nosso Senhor Jesus. E essa história belíssima prova, então, que Ruth, falando para os judeus, não, espera aí, antes de falar dessa menina moabita, você tem que saber que ela se converteu, você tem que saber do caráter dela, você tem que saber que ela voltou-se totalmente para Deus e abraçou a aliança, o pacto da aliança, os compromissos da aliança, foi fiel à sua nora, a família que ela tinha naquele momento, juntou-se ao povo de Deus, seguiu a lei de Deus, casou-se com Boaz. Então essa família de Davi é digna, Davi é digno de ser rei. E aí, queridos, tudo que nós estamos falando, né? Famílias atingidas pela graça. Porque eu sou moabita, você é moabita nesse sentido. Nós somos gentios indignos de Deus e da sua graça. Mas Ele nos deu nossa família, a graça, o perdão, nos deu a fé, resgatou nossa vida em Cristo, está resgatando nossa família, abençoando a nossa família. E quando aqui e ali passarmos por momentos difíceis, nos lembremos de Noemi. Nos lembremos como que Deus se manifestou nesses dias mais difíceis. E nos lembremos desse testemunho extraordinário do Deus que age no ordinário. De agradecer o pão, as pequenas coisas, as pequenas ações de Deus, o mistério. Agradecer a igreja, os irmãos, a amizade. Agradecer a vida. Como essa cena dela pegou o menino e foi cuidar do menino. A vida dela agora era esse menino, não é? Então, assim, tem riqueza. Boaz era relativamente bem de vida, mas o que a Bíblia está apontando é o singelo, é o simples, de amar o que Deus te põe na mão, sua família, e passou a cuidar, viver para a glória de Deus.